E eu quero já começar logo de cara com esse assunto com a doutora Marilene Ked, crise na meia-idade. Estava perguntando, né, doutora, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, querido. Boa Se eu noite. estava na meia-idade, você falou que eu já passei da meia-idade. Eu já estou na pior idade. Embora fisicamente não apareça, Ah, tá? é? Não aparenta Ah, de que jeito bom. nenhum. Eu ganhei a noite. Ela me deu pelo menos uns 10 anos a menos aqui, né, doutora? Mas é a realidade. Olha só. Emoções, situações e soluções. Sim. Esse livro aqui... É o último livro É o que eu último lancei. Isso. É o último mais recente, porque virão outros. Tá. Esse aqui a gente acha em qualquer Todas as livraria, livrarias de São né? Paulo, no Ó, meu site também. um presentaço, hein, para dar para as pessoas, que é demais. Todos os livros seus, eu sou apaixonado por eles. Leio todos, né? Muito obrigada. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da crise da meia-idade, né? Nós sabemos que é um termo que foi criado por Elio Jacques em 1965, é isso? Isso. Agora, viver numa sociedade que cultua a juventude, a gente também sabe que não é fácil para ninguém, não é? Porque todos nós vamos envelhecer um dia, essa é a dura realidade. Agora, como que a gente pode envelhecer de maneira saudável sem passar por esta crise? É possível? Não são todas as pessoas que enfrentam essa crise, tá? Algumas pessoas, infelizmente muitas, enfrentam essa crise. Então, o que acontece? Essa crise, ela acontece principalmente, ela afeta as pessoas principalmente entre os 40 e 45 anos, principalmente. Tá. Antes, Fabinho, era conhecida como a crise da meia-idade ou a idade do lobo. Não sei se você já ouviu falar. Já, mas tem uma brincadeira para isso, né? Isso, mas é uma brincadeira real. Depois eu vou falar sobre isso. Então, o que está relacionado com essa crise da meia-idade? Primeiro, fatores psicológicos. Tá. Segundo, fatores sociais, que vão de encontro ao que você me perguntou. E terceiro, fatores biológicos e hormonais. O que pega mesmo, o que leva a pessoa até... se em alguns casos, se não se cuidar, desenvolver uma depressão, são os fatores psicológicos. O que é? É quando você chega nessa fase da vida e começa a fazer uma avaliação de tudo que você fez, deixou de fazer, tudo que você conquistou, deixou de conquistar, o que você realizou e o que você não conseguiu realizar. Nessa contabilidade, geralmente a pessoa sempre leva para o lado essas pessoas que sofrem da crise, tá? Levam para o lado o que da contabilidade sempre a menos. Eu não fiz o que eu queria, eu não realizei o que eu queria e assim vai. É um encontro da pessoa com ela mesma muito duro. É uma autocrítica muito acentuada que a pessoa faz com ela do que ela conseguiu e não conseguiu na vida. O que acontece? Até o Maurício estava explicando muito bem aqui, o outro escritor. Ele estava dizendo o seguinte, as decisões são muito importantes ao longo da vida, é verdade. As decisões e as escolhas que fazemos para que não tenhamos crises ao longo da vida, elas devem estar direcionadas, nos conduzindo ao caminho certo dos nossos objetivos. Não pode estar de jeito nenhum na contramão deles. Quando você faz uma escolha e você toma uma decisão que vai te distanciar daquilo que você deseja, é lógico, Fábio, que em algum momento da vida vai surgir uma crise. Claro. Tá? Então, o fator psicológico é preponderante nesse caso. Uma coisa que eu queria... você quer completar, por favor? Eu ia completar só o que você disse a respeito da juventude. Tá. Aí o fator social entra a questão da juventude. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o homem jovem do que o homem maduro. Então, porque o homem maduro ele já está caminhando para a velhice. A partir dos 60 anos, nós todos somos considerados idosos, certo? Já tem até carteirinha de estacionamento, aquele crachá de idoso. Aquilo é uma realidade. Ônibus, beleza. Aquilo é triste, mas exatamente isso. O segundo fator que vai determinar uma crise são os fatores sociais, porque
o homem adulto não é tão valorizado, não é, como diz, ele não é muito valorizado e também não é muito lembrado pela sociedade. É muito mais lembrado o homem jovem, até os 35, 40 anos. Engraçado, né? Eu tava observando uma situação que eu achei até muito curiosa, porque a gente estava na fila do supermercado e uma senhora chegou e falou assim, o senhor quer passar na minha frente? Aí o senhor que estava atrás dela falou assim, você está me chamando de velho, é? Aí eu falei, ué, mas eu acho que era alguma coisa boa, que ele ia se livrar logo da fila, né? E aquela pessoa se doeu, na verdade, por conta de ter sido comparado com uma pessoa idosa. As pessoas têm medo de envelhecer ou, na verdade, elas têm medo de que esse fator da velhice impossibilita ela de se tornar parte da sociedade. É exatamente isso. Foi um choque para a pessoa, porque todas as vezes que você é lembrado da idade que você tem, dá esse susto mesmo, tá? Poucas pessoas caminham lado a lado na realidade da idade delas, tá? Geralmente você vive aquilo que você almeja, né? Uma aparência de jovem. Então, quando chega alguém e te expõe, não, o senhor pode passar na minha frente, aquilo é um choque da realidade. Mas, por outro lado, também eu já vi senhoras que acabam tomando atitudes como as filhas, por exemplo. Ah, você vai fazer uma cirurgia para aumentar os seios? Eu vou fazer também. Ah, você vai fazer uma cirurgia plástica aqui? Eu vou fazer também. Ué, mas é o que mais acontece. É o que mais acontece? É. Isso é uma falta de aceitação, Maria? Quando não existe a autoaceitação da imagem atual e uma aceitação da vida, a chance de ter uma crise da meia-idade é muito grande. Essa autoaceitação envolve o quê, Fábio? Você aceitar que a sua aparência hoje não tem mais como ser de uma jovem, claro, de uma moça ou de uma mulher jovem. Então, tudo que eu posso fazer para que eu disfarce essa aparência, eu vou fazer. Embora as mulheres sejam as que mais se adaptam a essa fase da meia-idade, tá? Porque os homens são os mais problemáticos, são os que mais têm dificuldade de aceitar esses 40, 50 anos, essa nova imagem, essa ausência do vigor físico. As mulheres, elas usam artifícios de muitas cirurgias, muito botox, tentando trazer de volta aquela aparência jovial. Isso é muito complicado. Você sabe o que eles mais gostam de ouvir entre 40, 50 anos e depois dos 50 também? Nossa, mas você está muito bem para a sua idade. Bom, eu posso falar por mim agora aqui que foi uma massagem no ego você falar que eu tinha 38 anos. Mas nunca, aparenta, né? aparenta, ainda mais agora com regime. Pois é, viu só a Glória, olha só, a Glória que deu um tapa aqui no cabelo, já está famosa, já passei seu telefone para todo mundo, Glória. A Glória é a minha cabeleireira. Olha, eu quero fazer uma pergunta que inclusive tem a ver com uma telespectadora que escreveu aqui. Eu perdi a telespectadora, porque tem muita gente mandando mensagens para a gente aqui à noite, mas é com relação à questão de que, por exemplo, a gente encontra muitos homens e até mulheres de 40 anos queixando-se, por exemplo, da memória que falha, né? E aí elas começam a entrar em crise por conta disso. Falando, já cheguei na meia-idade. Isso é um fator mesmo que a gente percebe que o nosso corpo não responde mais. E ele é, assim, algo que impulsiona a gente a ter essa crise? Ou é um problema mais psicológico mesmo e que vai refletir em qualquer coisa que a gente faça? Por exemplo, um gatilho qualquer pode disparar porque é um problema psicológico. Então, o primeiro fator que desencadeia a crise da meia-idade são os fatores psicológicos. O segundo, os sociais. O terceiro, os biológicos hormonais, tá? A partir dos 40 anos começa, sim, a ocorrer algumas transformações hormonais para a mulher e para o homem também. Tá. Então, o que acontece? Já começa a existir o climatério, uma alteração do humor, enfim. E com isso a pele fica mais seca, o olhar já não tem aquele brilho, a circulação já não é mais a mesma. A partir dos 40 anos, pessoas que nunca usaram óculos passam a usar,
A leitura de perto é muito difícil, né? De longe, então, nem se fala. Você não reconhece direito quem é a pessoa. Sim. Então, sim, a partir daí, quando entra em contato com essa realidade, as pessoas ficam mesmo assustadas. Mas o importante é você se autoaceitar, andar lado a lado com a sua idade, respeitando a sua idade, mas procurando fazer o possível para se tornar cada vez melhor com ela. E não, sabe, Fabinho, tem gente que fica brigando com a idade que tem. Não fica brigando, entra num acordo, numa harmonia com ela. Então quer fazer uma ginástica, vai fazer uma ginástica, um botox, muito bem-vindo, mas nada de exageros. Uma reeducação alimentar, ótimo. Porque quanto mais você cuidar da saúde, mais saúde você vai ter ao longo da vida e qualidade de vida. Quer dizer, a pessoa não precisa entrar numa neura e aí evita a crise. Algumas entram, né? Quando não se autoaceitam e não aceitam a realidade da sua vida. Eu poderia ter feito muito mais, não aceito que só fiz isso ou não fiz isso, né? A autocrítica fica muito acentuada e eu acabo tendo até uma autopiedade de mim em alguns momentos, porque não me tornei o que queria. Olha, não fique, sabe, remoendo essas coisas do passado. Eu poderia ter feito, eu poderia ter realizado. Não fez? Não fez. Agora você tem que ver o que dá para fazer daqui para frente. Você vai ganhar agora, daqui para frente. Não é voltar para trás, é ir para frente com qualidade de vida, sonhos, expectativas, interesse pela vida, Fabinho. Muito interesse. Marilene, obrigado viu, pela sua presença, foi muito bom tê-la aqui. Mais uma vez, ó, deixa eu mostrar aqui esse livro, que é para você ter aí na cabeceira também. Vou ler este daqui também, com certeza, tá bom? Tá aqui, ó, Emoções e Situações e Soluções.